Olá, olá, muito boa tarde a todos! Começando essa live de um assunto que eu adoro, que é educação corporativa, aprendizado e learning nas empresas. A gente vai falar aqui hoje sobre, não só sobre dados, sobre learning, né? Sobre como esse mercado, como essa educação corporativa pode impactar positivamente os negócios, mas também como isso se reverbera na cultura organizacional, no protagonismo dos seus líderes e uma série de outros benefícios e impactos positivos que a educação corporativa tem nos negócios. Eu vou receber aqui alguns cases super bacanas e eu vou receber aqui para começar essa live comigo o meu sócio Felipe. Deixa eu dar um oizinho aqui para ele. Deixa eu convocá-lo para essa conversa. Aqui, que me dá um oizinho para a gente começar a introduzir essa conversa sobre educação corporativa, sobre learning, sobre isso que impacta aí os negócios todos os dias. Como é importante a gente poder falar sobre esse tema abertamente com cases práticos, né? A gente quer saber né? Qual é o impacto que isso tem nos negócios, nos resultados, nos projetos de desenvolvimento e de inovação dentro das empresas, porque muito mais do que se tornar grande, para se manter competitivo, a gente precisa estar sempre se adaptando às mudanças do mercado. No mercado com mudanças cada vez mais velozes e cada vez mais rápidas e profundas, a gente precisa estar constantemente aprendendo para poder acompanhar aí a velocidade das mudanças dos negócios. Vou convidar então para entrar aqui comigo os nossos cases queridos que estão aqui hoje para compartilhar um pouquinho da sua jornada. Deixa eu aceitar aqui a Ruth do Grupo Boticário. Vou convidar também aqui o Júnior do iFood, que tem uma história super legal também para compartilhar com a gente. Olá, Olá, Ruth! Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Júnior, seja bem-vindo! Olá, gente, tudo bem? Tudo Obrigado. bem, Júnior? Tudo certo. Coisa boa ter vocês aqui com a gente. A gente está muito feliz de estar recebendo vocês para bater um papo sobre esse assunto tão importante, né? Que é aí o desenvolvimento das pessoas nas empresas. É. Tem mais uma pessoa que vai entrar aqui com a gente. Ó, o Felipe conseguiu agora chegar. Deixa eu dar um oi para ele. Tá entrando aí. Tá chegando aqui com a gente. Alô, Olá, alô! mais um aqui. O Zé Eduardo também já está nos assistindo e logo vou dar o meu lugar a ele. Olá, Clarissa. Olá, Ruth. Olá, Olá, seja Júlia. bem-vindo! Oi, Tudo oi, bem com você? tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, que felicidade. A Júnior e o Júnior e a Ruth, acho que não conhecem, não conheciam ainda o Felipe, né? Júnior e Ruth. Acho que o Felipe, vocês, Não. né, de conversa só comigo e com o Beto, mas esse é o nosso terceiro sócio da Beta. Cuida da parte de estratégia, dos assuntos mais ligados à estratégia. E tá com a gente aí nesse novo braço de educação, nessa nova vertical que a Beta House está lançando, que é o Beta House Academy. Com uma jornada e uma trilha de desenvolvimento humano muito focada aí na educação corporativa, né? Como que a educação corporativa pode impactar tanto cultura quanto o protagonismo das lideranças, quanto dos projetos de inovação interna. Beth, quer falar um pouquinho sobre a nossa praça de educação? Pessoal, eu vim dar um oi aqui, tá? Eu acho que as pessoas mais importantes hoje, sem dúvida, Júnior, Zé Eduardo e Ruth. Então, minha passada aqui para desejar um bom evento para vocês todos. A gente tem aqui um objetivo de explorar cases de capacitação e desenvolvimento de pessoas, né? Com nossos clientes queridos, iFood, Empírica Investimentos e Grupo Boticário.
A gente, inclusive, deixa o convite para todo mundo que quiser baixar o PDF sobre o assunto, está lá no nosso perfil do Instagram. E também a gente está com o time da TAI, o Lipe, que fazem parte da Beta House, também online aqui. Se precisarem de alguma coisa, é só colocar o e-mail, deixar o telefone, dar um alô nos comentários, pedir que a gente manda o contato. Como a Clá falou, a Beta House hoje tem 3 verticais de atuação: educação executiva, consultoria e imersões, né? E dentro desse contexto, consultoria, educação corporativa e imersões, a gente trabalha com 3 pilares, que são pessoas, inovação e estratégia. Os 3 pilares que a gente considera que sejam fundamentais para que a transformação dos negócios seja uma constante. E fica o nosso convite para vocês preencherem o pré-diagnóstico da Beta House. A gente vem fazendo isso por uma série de empresas, uma série de negócios, para identificar os pontos que a companhia pode endereçar melhor, pode focar mais energia, mais esforços, a fim de que tenha uma vida com maior sucesso pela frente. Tá bem? Pessoal, obrigado pelo momento, um grande prazer estar com vocês aqui, conhecê-los, Júnior, Ruth. Eu vou sair agora para dar espaço ao Zé Eduardo e deixar vocês fazerem um show aqui. Tá contigo, Clara. Valeu, querido. Beijo. Um abraço a todos. Muito bem. Obrigada. Deixa eu ver se eu acho aqui o Zé. Aqui. Deixa eu ver se o Zé Eduardo já está online com a gente. E a gente já também introduz aí os 3 cases para poderem se apresentar um pouquinho. Boa noite, Zé! Olá, boa noite, pessoal. Seja bem-vindo! Obrigado, uma enorme honra de estar aqui com vocês e poder dar uma contribuição aí, complementar as ideias. Com esse case incrível que é a Empírica, né? Eu não posso deixar de lembrar que quando a gente começou com a Empírica, o nosso projeto, lá no início, né, Zé? No início da beta, a gente tinha 28 funcionários na Empírica, hoje são mais de 120, 130. Até vou deixar depois tu atualizar o número aqui pra gente. Mas nos últimos 3 anos, com um crescimento incrível, né? Uma empresa que investe... Um desenho que eu fiz aqui, ó. Conexões virtuosas. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente, Zé. E é assim que a gente cresce, né, Zé? Pois é, pois é. Bacana. Deixa eu perguntar, vou pedir para vocês se apresentarem brevemente para o pessoal que está assistindo poder conhecer um pouquinho de vocês, enfim, o que vocês fazem. Então, enfim, de repente podemos começar aqui o Júnior, Zé, e na sequência fazer aqui a voltinha para seguir para a Ruth, pode ser? Pode ser. Gente, primeiramente, obrigado, Clá, pelo convite. É sempre muito bacana estar aqui compartilhando, trocando. Eu sou o Júnior, eu trabalho no iFood, sou coordenador de People Development na frente de Growth e um braço também em tecnologia. A gente está aí trabalhando com a Beta House em um projeto super bacana, que depois eu posso trazer um pouquinho. Mas a ideia é muito trazer e poder compartilhar com vocês aí também alguns cases e um pouquinho do iFood também, com como a gente se comporta dentro de learning e quando a gente fala também de cultura. Show! Muito bem, Júnior. Maravilha. Zé, te apresenta um pouquinho aí para a turma. Legal. Bom, pessoal, sou o José Eduardo, sou um dos fundadores da Empírica, né? Já foi só Empírica Investimentos, agora tem outras empresas também, então é Empírica, que a gente se apresenta aí para o mercado. E nossa história ela é bem emblemática, né? Que a gente começa, vamos fazer 13 anos de casa, começa com um desejo, né, de fazer um negócio, e aí sempre focando no negócio, 3 pessoas, né? Eu, o Aquiles e o Calixto, e em algum momento, né, e falando de negócio, o tempo todo, assim, é sobrevivência, né? Sobrevivência na veia. E aí, em algum momento da história da empresa, a gente começa a falar de pessoas de uma forma mais estruturada. Eu lembro muito bem que uma conversa com o Calixto, ele mostrou lá um quadro, lá um mapa, e falou,
aqui as fases das empresas, o que seria importante a gente dar mais foco, né? E aí aparece lá pessoas. Nós estamos nessa fase aqui, ó. Se a gente não cuidar, a empresa não vai para frente. E a partir dessa conversa que eu comecei, e aí ele falou, pô, cara, tem que ser você, né? Você que gosta de filosofia, de psicologia, de não sei o quê, de artes e tal, cara, tem que ser você. Eu falei, pô, fechou, recebi missão. E daí para frente a gente foi constituindo o time e tem sido uma experiência extraordinária. Não tem fim, né? Eu estou aqui tentando organizar as coisas. Sempre é coisa boa, coisa boa, coisa boa, mas não acaba nunca, né? Nós estamos falando de gente, de pessoas. É verdade, Zé. É verdade. É um Estamos lindo desafio. com. Estamos indo para 160. Uau! É um orgulho esse case, né? A gente começou, tinha 28 funcionários. A empresa está com 160. Sensacional. É. Fantástico. Muito bom. Ruth, te apresenta um pouquinho também para a turma que está nos assistindo. Vamos lá, boa noite. Mais uma vez agradeço o convite, né, de estar aqui com vocês e ter a oportunidade de apresentar um pouquinho mais sobre o trabalho do Grupo Boticário, em parceria, né, com o trabalho que a gente fez aí com vocês recentemente. Bom, eu sou a Ruth, então, estou no GB tem 13 anos, GB, né, apelido carinhoso aqui do Grupo Boticário. Só para Tem os 13 íntimos, né, anos, Ruth? só para os íntimos. Tem 13 anos, aí 13 anos e meio de Grupo Boticário, uma jornada, né, já significativa, permeei por área de saúde ocupacional, enfim, saúde corporativa, e estou há pouco mais de 9, 10 meses na área de diversidade, né, atuando com a pauta de diversidade, equidade e inclusão. O grupo hoje está com 13 mil vidas, né? Então, e a gente tem direcionado cada vez mais o encaminhamento da sustentabilidade de negócio, um pouco sobre o que o Calixto falou. Não tem como a gente deixar de olhar para as pessoas e as pessoas requerem, né, um desenvolvimento constante. Então, essa linha de aprendizado, especificamente pensando aqui na pauta de diversidade, equidade, inclusão, sustentabilidade como um todo, que é tão novo, ao mesmo tempo tão antigo, né, mas tão recente, uma pauta tão recentemente discutida, é necessário a gente falar de diferentes formas, né, para garantir a tranquilidade ou o avanço, o estímulo das lideranças, né, e explorarem cada vez mais a potência dos seus times e garantir nos times também a segurança de criar, né, questionar, contribuir cada vez mais. Então, vamos falar mais sobre isso em breve, mas o princípio da acessibilidade acho que está completamente relacionado com a educação e desenvolvimento. Show, show. E o GB é um case muito bonito, né? De diversidade, de inclusão, todas as práticas que vocês fazem, esse time robusto, né? E ativo no negócio, falar. que é esse tipo de diversidade do GB, que, enfim, certamente vai inspirar todos que estão aqui. A ideia aqui, gente, eu vou passar um pouquinho a palavra para cada um, para vocês trazerem os cases das suas empresas, mas assim, fiquem muito confortáveis, assim, de repente o Júnior vai trazer o case do iFood, Ruth quer fazer uma pergunta do iFood, o Zé quer fazer uma pergunta sobre o case do Júnior. Então, assim, é um bate-papo aberto, né? Pra gente realmente compartilhar, poder tirar dúvida e poder explorar ao máximo os cases que estão aqui. E quem está assistindo também, manda as perguntas por aqui que a gente vai lendo e vai buscando, vai responder e tirar as dúvidas também de vocês. Porque tem cases riquíssimos aqui, pessoas que trabalham com desenvolvimento, com educação corporativa, com cultura organizacional de uma forma tão forte, tão ativa. Foram escolhidos a dedo para estar aqui hoje compartilhando essas histórias. Então, vamos tirar o melhor aí dessa galera, tá bem? Vamos seguir a ordem, então. Júnior, traz teu case iFood e a gente vai interagindo. Boa, boa. Quando chamou para conversar ali, para a gente trocar uma ideia, né, enfim, sobre a live, né, eu perguntei o que a gente vai trocar uma ideia, o que a gente vai conversar e tudo mais. E aí veio na minha mente direto alguns exemplos, algumas coisas do iFood, né? O iFood como um todo, assim, ele tem uma cultura muito forte, né? E aí eu acho que foi o grande ponto que a Clá trouxe, isso bem forte. Então, o iFood, ele tem essa cultura muito forte, tem essa essência de trazer experiência para o food lover, que é como a gente chama as pessoas aqui dentro do iFood, né? A minha cadela tá aqui latindo, gente. Então, se vocês ouvirem ela, tá aqui enfurecida. A gente tem, então, essa cultura muito forte lá dentro.
Então, a gente cria as frentes que a gente trabalha dentro da área de desenvolvimento, elas permeiam dentro desse processo de aprendizagem. E quando a gente olha até aí, enfim, acho que vocês vão concordar comigo, quando a gente olha para a aprendizagem de modo geral, a gente está falando aí lá da escola, né? Onde a gente vem aquele modelo de ensino que o professor está lá, ensina, e os alunos ficam ali no modelo de aprendizagem que só absorve e não tem aquele espaço para troca muito forte. Então, com o tempo, a gente vê que tem algumas mudanças acontecendo, mas ainda muito devagar, né? E as próprias universidades estão tendo que se adaptar com esse modelo de EAD, ou até mesmo com o modelo de aprendizagem, porque já não tem mais espaço para aqueles alunos que não falam nada dentro da sala de aula, né? E aí, com isso, as próprias organizações tiveram que se adaptar também quanto a isso, né? E aí, quando a gente traz para o processo de aprendizagem dentro do iFood, assim, que eu posso trazer um pouco mais a fundo, é que como que a gente pode trazer para o ambiente organizacional um modelo de aprendizagem onde chame a atenção das pessoas ali, dos colaboradores dentro da empresa, que não sejam algo monótono e dentro de uma caixinha, né? Porque, assim, diferente de tu estar numa sala de aula, que tu tá ali para aprender, né? Que tá ali se botando à disposição, na organização, teu principal objetivo ali, sendo transparente, é tu entregar tuas metas e tu receber teu salário no final do mês. Então, assim, como que a gente pode empolgar as pessoas que estão trabalhando ali e trazer e conectar as frentes, tanto de negócio quanto de aprendizagem, e para entrar num bem comum, né? E aí, então, assim, dentro do iFood, a gente tem uma ideia muito grande de trazer a aprendizagem para dentro do negócio e conectar o negócio para dentro da aprendizagem. Então, a nossa estrutura, até mesmo de desenvolvimento, é uma estrutura muito conectada com o negócio, né? Então, quando eu trouxe ali que eu sou coordenador de uma das estruturas que é de growth, porque a gente é separado nessas estruturas para entender qual que é a dor do negócio, né? O que o negócio precisa no modelo de aprendizagem, no modelo de desenvolvimento que a gente pode, enquanto People Development, apoiar, né? E aí, enfim, o iFood aí tem vários cases bacanas, mas eu acho que o que eu posso ressaltar aqui, que dá super certo, por ali de olhar para agilidade, como que a gente poderia olhar mais para um foco em comum, olhar para uma entrega em conjunto, todo mundo olhando para o mesmo lugar. A gente começou a pensar como que a gente poderia trazer isso para englobar todos os 5 mil e poucos colaboradores que tem dentro do iFood, Food Lovers, né? E aí, então, o trabalho do time de experiência, com o time de desenvolvimento como um todo. A gente tem aí que a gente chama da cultura Kung Fu Panda, que é uma cultura de agilidade, de olhar para metodologia ágil, para todo mundo olhando não olhando só para o seu umbigo, mas olhando para um todo dentro do negócio. Então, eu acho que quando a gente fala de learning, para mim é falar principalmente de cultura. Assim, eu acho que antes de qualquer coisa, a empresa tem que estar muito preparada para isso, assim, para olhar para o desenvolvimento das pessoas, mas também olhar para a sua cultura em si, sabe? Júnior, eu recebi uma pergunta aqui no privado, que eu acho que tem muito a ver com o que vocês fazem aí, que foi uma questão até curiosa. Quando a gente se conectou, fez a primeira reunião, né, da Beta House com o iFood, foi um ponto que já me chamou a atenção, né? Como a área de People conversa com Growth? Essa é a pergunta que mandaram aqui e que eu acho que, enfim, faz total sentido a gente colocar People com Growth, porque desenvolver pessoas e pensar em crescimento tem tudo a ver, né? As pesquisas globais que a gente segue falam que empresas que mais investem em pessoas são as empresas que mais crescem. Então, como é que vocês costuram isso internamente, People com Growth, e como é que isso se conecta? Bom, a nossa área de people, ela tá muito focada, a gente tem uma estrutura de people dentro de growth, assim, que é a estrutura que eu tô hoje dentro de desenvolvimento. Então, claro que a gente tem um braço de business partners, a gente tem as áreas de atendimento de cada uma das frentes que apoiam o negócio. Então, todas as nossas estruturas de people, elas têm focadas em atendimento de estruturas separadas, né? Dentro da área de desenvolvimento, não é diferente. Então, hoje a estrutura de desenvolvimento o meu time está focado dentro dessa estrutura de growth.
onde a gente atende o negócio, né? Então, a gente não é uma estrutura de desenvolvimento, de DHO, né, que atende cross, então para toda a empresa. A gente olha somente para aquela estrutura que a gente está atendendo, né? Por que isso? Porque a gente entende que aquilo é uma necessidade do negócio, né? Então, como que eu posso, enquanto desenvolvimento, apoiar o crescimento da estrutura de growth, né? Então, eles estão com uma dor, né? Vamos supor, uma dor de mudanças constantes, né? Quando a gente fala de growth, que é uma estrutura super estratégica, que cresce, que muda, que mune o negócio o tempo todo. Como que eu, enquanto área de desenvolvimento, posso apoiar nessa celeridade, nessas mudanças constantes, nesse aprendizado rápido, de muda, no outro dia uma outra coisa. Como que eu posso apoiar isso enquanto área? Então, nosso papel enquanto desenvolvimento é muito isso, assim. A gente olhar para o negócio, se conectar com essas frentes. Então, a gente, junto enquanto área de PD, a gente está muito conectado com os próprios BPs, para estar junto no negócio com eles. Então, a gente participa de reuniões estratégicas do negócio, a gente entra dentro de reuniões de dailies, de conversas de estratégia junto do negócio, para entender o que de fato eles precisam do nosso apoio. Então, a gente sai ali daquele modelo de desenvolvimento onde a gente é só uma educação corporativa que cria programas e coloca dentro de um iLearning para como que a gente pode ver um curso, nossa estrutura X precisa de um treinamento que só tem nos Estados Unidos. Beleza, como que a gente pode pegar esse treinamento ou mandar alguém fazer esse treinamento para depois a gente conseguir co-criar esse treinamento e trazer para dentro dessa estrutura? Então, o nosso papel enquanto área de desenvolvimento é muito, dentro do negócio, é fazer isso. É ver o que eles precisam do nosso apoio e a gente conseguir ser propositivos nesse sentido. Show! Não sei se a Zé ou o Ruth querem fazer alguma pergunta para o Júnior. Tem alguma coisa que vocês queiram investigar? Enfim, saber um pouquinho mais sobre... Eu queria saber uma coisa. O que está dando errado hoje? Eu acho que várias coisas dá Boa errado pergunta. de modo geral, né? Só uma só, tá bom. Eu acho que, assim, as mudanças de mercado, eu acho que afetaram muito, assim, de modo geral. Acho que todas as empresas estão passando um pouquinho por isso, desses momentos de bolsa de valor, de mercado como um todo se locomovendo. Então, isso de fato impacta muito no negócio como um todo, né? E aí, quando a gente fala aí de atendimento direto do nosso cliente fim, é normal, como qualquer outra empresa, a gente ter mudanças de rotas o tempo todo. Então, eu acho que se eu posso dizer assim que uma coisa que está nesse momento mais forte é essas mudanças de rotas constantes, assim, que a gente tem que se adaptando, né? Muito legal. Muito bom. A pergunta foi um pouco provocativa também, já assim, para todos que estão assistindo aqui saberem que dá muita coisa errada, né? Que a gente, por mais que a gente planeje e tal, e nós estamos falando de pessoas. Então, para dar errado, e aqui não é incompetência, não, é porque é ser humano mesmo, né? E é isso. Mas foi bem provocativo, porque assim, depois eu falo só uma, né? Porque eu também tenho uma lista aqui, tá? E sabe que é até um ponto que a gente trouxe para a Clá e para o Beto, assim, né? A gente está com esse projeto que a gente está rodando com eles, e a gente já estava com ele todo estruturado, assim, né, Clá? E chegou um determinado momento que a gente falou, não, peraí, vamos ter que recalcular a rota, que como a gente chama do iFood, vamos sentar de novo e vamos mudar tudo que a gente tem. Vamos trazer um pouquinho daqui, vamos mudar um pouco de lado algumas coisas. O Beto e a Clá reformularam alguns pontos ali pra gente. Então, assim, acho que trabalhar no iFood exige muita resiliência, porque é uma empresa que muda o tempo todo e a gente tá muito ali nesse processo junto, né? E ainda atendendo o Growth, que é uma estrutura de crescimento, que também exige isso. Aí, quando a gente começou a conversar ali com o Beto e com a Clara, a gente falou assim, ó, aqui as coisas são bem rápidas, voláteis e mudam bastante. A gente até comentou isso com eles, e eles falaram, não, bora lá que a gente vai estar junto com vocês. Então, já de início, a gente já startou nessas mudanças que foram acontecendo, a gente teve que ir recalculando, assim. Já nos aculturaram, né, Júnior, também, junto.
Tem um ponto que eu queria trazer ali, complementando até essa fala, né, que você trouxe agora. A gente trabalha muito dentro da empresa, nem é o projeto que eu vou falar aqui, mas rapidamente conectando com a fala do Júnior, que é o novamente, né? O quanto a gente se permite a errar com naturalidade, sai desse cenário, né, de que no mundo corporativo você tem essa aversão ao erro, que impede, que até trava as pessoas na cultura de inovação mesmo, porque se eu não posso errar, talvez eu não queira nem tirar, né, sair da minha zona de conforto, pensar numa situação nova, numa inquietude, ele se provocar para a mudança. Então, acho que saber que vai errar e que tudo bem a gente aprender com esse erro, né, e levar para, né, as melhorias, evoluções adiante, eu acho que é um grande passo de quando a gente fala de educação, começar por isso, né, a gente educar as pessoas a sair dessa cultura de aversão ao erro, acho que é necessário para pensar em qualquer crescimento. Muito bem, Ruth, é verdade. Essa cultura do risco e da tentativa e do erro é o que nos faz aprender e ir para lugares desconhecidos, né? Ir para lugares novos, inovar, novos caminhos. Isso é muito bom. Zé, vou te passar a palavra para você trazer um pouquinho do case da Empírica. A gente poder saber um pouco mais desse crescimento acelerado que triplicou em 3 anos, em plena pandemia, no crescimento absurdo. Enfim, conta um pouquinho para nós. Pois é, pois é. Acho que isso aí é fruto realmente do trabalho que a gente vem fazendo aí, principalmente com pessoas também. Mas, bom, acho que assim, um desafio que a gente, né, teve, principalmente numa transição desse início em que éramos 3 pessoas e aí a gente foi agregando, né, novas pessoas. Acho que o desafio um pouco é assim, quando a gente começa a falar de pessoas, né, existe uma série de questões que a gente teria que considerar. Eu acho que o que eu, pelo menos, comecei a enquadrar um pouco mais você, até que o Júnior comentou aí sobre esse equilíbrio, né, das necessidades da empresa e das pessoas, isso tem que estar em equilíbrio, né? E aí uma coisa que me surgiu recentemente a empresa tem que ter um ambiente que a pessoa seja feliz, né? Aí eu comecei a me questionar sobre isso, né? Porque felicidade é uma coisa tão pessoal que você pode fazer uma empresa assim espetacular e a pessoa não está feliz, porque eu acho que não é por aí, tá? Então já começa uma provocação. Eu acho que como empresa, a gente tem que proporcionar aquele ganha-ganha, né? A empresa e a pessoa, mas proporcionar a possibilidade de realização das pessoas. Então, assim, eu como ser humano, eu quero realizar projetos, eu quero realizar trabalho, e através dessa realização, um pedacinho da felicidade eu capturo ali, né? Quando eu olho para o futuro, eu vejo que eu tenho uma expectativa de carreira, que eu posso me relacionar com as pessoas, eu posso contribuir com alguma coisa que tem um propósito maior, né? E aí, dando essa possibilidade de realização, a gente consegue resolver uma coisa que é a motivação, né? Que também, não sei se foi o Júnior ou o Ruth comentaram, assim, cara, como é que quando eu levanto de manhã, o que me move, né? A falar, vou lá para aquele lugar lá, ou remoto, ou físico, e aí eu vou dar a minha contribuição e com isso também vou ter uma contrapartida de realização, de remuneração financeira, tudo mais, né? E aí eu pego, né, o case que eu acho que a gente, quando começou a organizar melhor a empresa, e a gente tem um modelo de partnership, e aí entra a Beta House, né? Porque quando a gente traz pessoas no modelo de sócio, e aqui não é associado, é sócio mesmo, é dor, sentir dor, né? A gente tinha um desafio muito grande de falar assim, né, para o pessoal, olha, tem um negócio aqui, né, e tem uma pegada diferente, né? E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho, e a Beta House ajudou bastante a gente, né, sempre trabalhou desenvolvendo sócios lá, a turma, e a gente começou num modelo lá de definir gaps e tal, e aí até recentemente eu falei com o Felipe, né, e com a Cá, que a gente mudou também esse modelo, né, porque assim, não é o que eu vejo gap em você, é o que você vê em gap em você, isso é fundamental. Como você se vê,
Porque a gente tem esse negócio, essa ilusão, né, de, o seu gap é esse. A gente até pode contribuir, tá? Vou dar uma contribuição para você. E aí, essa mudança de entendimento também gera um maior engajamento, né? A gente estava conversando ontem aqui numa reunião de diretoria, uma das diretoras, né, que é a Paola, tem algumas pessoas que fazem o treinamento, mas também não, né? Então, assim, não, nós temos que falar para as pessoas, olha, o que você quer fazer? Porque se eu achar uma coisa que é espetacular, mas a pessoa não quer fazer, resultado zero, não vai resolver nada. E aí a gente foi desenvolvendo, né, um trabalho que começa com esse time, mas ele vai se estende para a empresa. E aqui nós estamos falando de uma jornada, né? O que é essa jornada? É que tem tanta coisa. Quando eu assumi, né, essa missão aqui, que foi a conversa com o Calixto lá, eu já comecei a comprar livros, já vi uma biblioteca da Empírica. Nossa, eu já consumi uns 20 livros. E não acaba o assunto, não sei como é que... Não acaba, é sempre uma novidade. Agora não é mais, é o VUCA, é o BANI. E aí, é o grande desafio nosso, como é que você materializa isso no dia? Bom, legal, e como é que eu transformo isso, né, em ação? Como é que funciona? Aí, recentemente, estava lendo um negócio que a pessoa, né, que é uma pessoa flexível, né? Que legal, né? Pô, você é uma pessoa... Não, não é mais flexível, é adaptativo. O flexível parece que ele tá forçando a barra. Ó, eu estou envergando aqui, mas não concordo muito. Agora, o adaptado, o que se adapta, não, ele muda. Ele entorta e fica lá no lugar porque é para ficar naquele lugar, não é para voltar. E aí, Muito como é que bom. você pega essa frase filosófica e bota no dia a dia ali, né? Então, o ponto assim é que a gente, com esses insights, eu adoro participar dessas conversas, porque eu gosto de me inspirar, né? Só nesse comecinho aqui, o Júnior, a Ruth já falando algumas coisas, já tem alguma coisa aqui para mim. E uma coisa que, para fechar aqui, que eu acho que ficou para a gente, como eu falo de jornada e evolução, não tem receita de bolo para tudo. Você tem que olhar para a sua empresa, o momento da sua empresa, o nível de maturidade do seu pessoal, o seu negócio, que o negócio que você está inserido, mudanças, enfim, tem uma série de questões. E aí a gente vai fazendo as adaptações, né, e vai evoluindo. Mas a gente hoje tem vários, né, não vou entrar agora em detalhe aqui, mas várias iniciativas para poder fazer, né, a gente se desenvolver. Eu falo a gente porque nós também, eu também estou me desenvolvendo aqui, dando a minha contribuição para o time. Mas assim, a gente ocupa muito o tempo da galera, viu? De vez em quando rola até umas reclamações, mas a gente tenta ocupar o máximo com desenvolvimento, treinamento. E um case que nós fizemos, que foi recente, que foi sucesso, e é engraçado, que é o case sala de aula, que é as pessoas dando aula aqui internamente. E esse case, ele surgiu a partir de um projeto que deu errado. E a gente teve que, né, corrigir a rota aí, desenhamos um projeto novo, ele está super bacana, que isso diz muito sobre a nossa cultura colaborativa, que é muito forte. Se você falasse na Empírica, fala a cultura da empresa, talvez algumas coisas as pessoas não falem, mas colaborativa, se a pessoa fala de cara, porque isso permeou a empresa de uma forma tão forte. E quando as pessoas entram na empresa, as pessoas novas, falam assim, nossa, eu cheguei, já vi alguém me ajudando, e já não sei o que, já me ensinando, e já, pô, eu falei, que legal, né? Então, isso é muito forte aqui. Que legal, Zé. Coisa boa. Como é bom ouvir esses cases assim de vocês. Também, Júnior, Ruth, perguntas para o Zé? Algo que vocês queiram saber mais do que ele falou? Enfim, alguma curiosidade que possa ter ficado? Ele trouxe muito da questão das pessoas se adaptarem, né? Como é que as pessoas estão respondendo a essa adaptação? Olha, Ruth, eu diria o seguinte, que agora a gente está numa fase aqui um pouco mais... assim, a gente está um pouco mais segurando
o movimento, né? Porque como a gente cresceu muito rápido, a gente tinha uma necessidade das pessoas se desenvolverem rápido. E aí a gente reorganizou tudo, né? Porque era muita coisa. Então agora a gente definiu lá uma priorização e vamos fazendo tranquilo, né? Então assim, a adaptação, ela passa por algumas fases, mas a pessoa, ela sabe que ela tem uma rede de apoio dentro da empresa. O que nós criamos aqui foi uma coisa muito específica, talvez a gente nem estava lá atrás pensando, né, exatamente nisso, mas a realidade é que a Empírica, o conjunto, né, de pessoas, virou uma rede de apoio. Eu consigo fazer qualquer coisa na empresa que eu não conheça, eu vou achar alguém que sabe fazer, que vai me ajudar, e eu faço isso. Eu tenho várias situações que eu procuro A, procuro B, procuro C, para me ajudar, porque a gente acabou criando uma equipe multidisciplinar por necessidade, mas essa cultura da pessoa ter um apoio, e a gente também falar, pô, fica tranquila, não precisa, né? É muito importante que você tenha o engajamento na empresa, mas fica tranquila, a gente vai fazendo devagar, porque dá para fazer. E acho que também é um ponto de reforçar, né? A Empírica, que é a empresa do Zé, é uma empresa que trabalha com conhecimento intensivo, né, Zé? Então, é uma empresa que trabalha com fundos de investimento, no mercado financeiro, e precisa acelerar o desenvolvimento das pessoas, também a parte técnica, para expansão e crescimento, para sustentar todo esse crescimento, toda essa expansão, né? Que começou com 28 pessoas, está com 160, né? Em 3 anos e meio, a gente está falando. Então, esse investimento em sala de aula, que o Zé trouxe aqui também, é importante porque a gente está falando aqui de alguns conhecimentos técnicos, né, Zé? Que precisa formar essa turma que está avançando, está crescendo, a empresa está indo, e aí tem que ter o time pronto aí para estar assumindo. E descobrimos ótimos professores aqui. Nossa, gente muito boa. Eu ia comentar assim, que eu achei perfeita a tua fala, Zé, que justamente falando sobre não existe uma receita de bolo, assim, né? Eu acho que é muito de momento da empresa mesmo, do qual que é o momento que a empresa tá, qual que é o ritmo que ela leva, né? E a gente vê como a gente vê, né, algumas empresas e pegando modelos prontos, tentando implementar e talvez algumas vezes dá certo, outras vezes dão errado, mas é muito porque talvez a maturidade da empresa naquele momento não é para implementar um modelo, ou talvez ainda Exatamente. que deveria ser, né? E eu acho que isso que é o mais rico quando a gente fala de cultura, né? Quando a gente fala de pessoas, de aprendizagem, enfim, porque é como pessoas, cada pessoa é diferente, cada indivíduo é um indivíduo. E aí, quando a gente fala também de empresa, é a mesma coisa. Porque se a gente, até filiais são diferentes, né? A gente não consegue replicar exatamente o mesmo jeito, a gente consegue replicar modelos semelhantes, mas não iguais, idênticos, né? Então, como que a gente tem que muito avaliar cada empresa, né? Achei muito legal. Exato. E essa questão da individualidade, Júnior, ela é mega importante. Eu participei de um evento, de uma ONG, né, numa escola aqui em São Paulo, e a gente tinha que ir lá e seguir um roteiro deles para falar de aprendizado, né, aprender a aprender, né, da Junior Achievement. E foram empresários, executivos fazer foi uma manhã toda. Cara, tudo que a gente estava falando ali para molecada de 17 anos vale para gente. Fala de automotivação, autogestão. Aí eu aprendi umas coisas super bacanas, né? Eutagogia, que não é mais pedagogia. Pedagogia você pressupõe um professor ali ensinando. Agora não, agora sou eu que tenho que me organizar, porque eu que me motivo, né? E aí, pô, várias coisas bacanas. Eu falando para os jovens ali, de vez em quando eu parava e falava, pô, isso aqui é para mim também.
Que legal esse E conceito. claro, eu pra minha empresa, e era um negócio para jovem de 17 anos. Eu falei, pô, eu tô com essa apostila aqui, ainda não conversei ainda com a turma aqui, mas tem um monte de coisa. Pô, gerir, eu fazer gestão do meu aprendizado, eu acho que isso faz muito sentido. A gente tinha aquele negócio do PDI lá, de fazer, ó, você vai fazer isso, fazer aquilo. Não, cara, faz você, me fala o que você quer. O que que te motiva? Isso é fantástico. Isso é autorresponsabilidade e protagonismo, né? Que a gente tanto fala, né? A gente não precisa depender do chefe do RH e etc. O que que eu, como um profissional maduro, quero, espero e posso construir, né? O pessoal da Beta House está quase me matando aqui. Fala do diagnóstico, fala do e-book. Então, só antes de chamar a Ruth para falar o case dela, quem está na live, no link da nossa bio, tem o link para o diagnóstico do nosso site, para as empresas quiserem preencher, os líderes que quiserem preencher, receber o retorno da Beta House sobre as principais necessidades do seu negócio e onde deveriam investir mais energia. E também o nosso e-book sobre educação corporativa, com os últimos dados de pesquisas globais sobre learning e o impacto nas áreas de educação corporativa dessas novas tendências todas. Tá? Então, os 2 links estão na nossa bio. Ruth, por favor, passo a palavra toda para você para contar um pouquinho desse case do GB. Bora, vamos lá. Opa, tá íntima já, gosta assim. Tô íntima já, GB. Bom, depois daquele projeto, né, acho que fica íntimo mesmo, a gente mergulhou de fato, né, na imersão dos dados, enfim. Então, contar um pouquinho para vocês do que a gente mapeou, diagnosticou, né, dentro da pauta de acessibilidade e inclusão. Então, contando um pouquinho, né, a jornada do Grupo Boticário sempre foi muito voltada dos valores, propósito da companhia olhando para as pessoas. Já tínhamos essa perspectiva de diversidade, mas ela estava ainda muito misturada com o tema de sustentabilidade de um modo geral. Em 2020, né, a gente abre, então, uma gerência de diversidade, né, então uma área para focar especificamente na pauta de diversidade, equidade e inclusão na companhia, e daí a gente começa a levantar, a gente brinca que puxa um pelo, vem um urso, né, dentro dos desafios, de todas, né, as oportunidades, os aprendizados que a gente vai se deparando conforme vai discutindo essa pauta. Fizemos um primeiro trabalho para entender quais seriam as nossas pautas prioritárias de atuação dentro do GB, e hoje a gente olha para 5 dimensões, que é a pauta de equidade de gênero, equidade racial, inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas de diferentes gerações e do grupo LGBTQI+. Dentro dessas 5 dimensões, né, a gente foi construindo vários trabalhos, grupos de afinidade, enfim, mas aplicamos um censo em 2021, que final de 2020 para 2021, que nos trouxe um pouco da dimensão, né, de quantos eram nossos colaboradores a partir dessas dimensões, quais as perspectivas, que pontos de oportunidades o GB tinha ou tem, afim, né, para a gente trabalhar com a perspectiva de ampliar a representatividade. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de volume, mas também garantir a inclusão, que é de fato fazer com que as pessoas se sintam parte ali, e essa inclusão acontece muito a partir da acessibilidade, né, que é a garantir a autonomia, a experiência da jornada do colaborador dentro desse contexto. E aí essas áreas de diversidade que hoje estão em 2 de diretorias, né, uma que olha para impacto social, produtos, comunicação, parte do cliente externo, aliás, e outra que olha, né, que é onde eu atuo hoje, que é a área de diversidade que olha para a jornada do colaborador mesmo, desde o aspecto de atração, né, admissão, entrada, desenvolvimento e toda a fluência desse colaborador aqui dentro da companhia. Então, nós aplicamos, depois desse censo e das diversas oportunidades que vieram para nós, mas que ainda estavam meio incógnitas, né? Especificamente na pauta de pessoas com deficiência, que era um dos nossos grandes desafios, não só por ser uma pauta, né, de atendimento de requisito legal, que de fato a gente tem uma legislação que nos direciona, né, para atender uma representatividade de pessoas com deficiência, mas também para a gente garantir inclusão. A partir das diversas oportunidades que vieram, a gente se deu conta do quanto de oportunidades tinham nas questões atitudinais, nas questões de comunicação, nas linhas de tecnologia, né? E muito do nosso diagnóstico veio pautado nisso. Então, o olhar 360 de fato, para a gente olhar para essa perspectiva atitudinal, que fala ali de desenvolvimento, gestão de talentos, atração de pessoas, cuidados, benefícios, enfim. A parte de comunicação, e a gente às vezes pensa comunicação, né? O card, o e-mail que chega, e é o todo, né? Por exemplo, eu comecei essa live e é um super hábito da gente fazer audiodescrição.
E eu passei e não fiz a minha. Então, para as pessoas que não podem nos ver, provavelmente elas têm pouca experiência de como somos nós aqui, de que ambiente estamos, como é que a gente está falando. Então, já retratando isso, né? Sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo na altura dos ombros, com cachos. Tô com uma blusa verde-limão, de lã, estou em Curitiba, né? Tá friozinho por aqui. Tô com batom rosa, uso um óculos metálico, né? E ao meu fundo uma parede branca com detalhes em laranja. E são alguns detalhes simples de comunicação que a gente consegue garantir a inclusão do colaborador, que para uma pessoa que possa não estar nos vendo agora, seja porque ela é cega, seja porque ela pode estar fazendo alguma outra atividade, não está vivenciando a experiência aqui de nos ouvir e nos ver ao mesmo tempo, a gente acaba desconectando um pouco do laço. E aí, dentro de comunicação, a gente tem diversas outras coisas, né? Se é uma pessoa surda e eu não me comunico em Libras, ou não coloco uma legenda, e entre tantas coisas que nos impactam em reuniões corporativas, em treinamentos, né, em lives, né, que a gente faz na companhia, especialmente no ano de pandemia, isso veio muito forte. E como é que você garante a inclusão da pessoa? E aí vou além, né? Como é que eu trabalho com uma... Quero que a pessoa desempenhe, atenda um grau de performance, apresente resultados, projetos, entregas. Se talvez essa comunicação não está fluida, se eu não garanto o entendimento dela para o tema, como é que eu quero que ela entregue algo que ela não sabe necessariamente o que é? Né? Então a gente vai trabalhando com essas... explorando todas essas diferentes... perspectivas a partir do diagnóstico que a gente realizou, né, dentro da parceria com a consultoria, e veio muito essa construção, né, esse olhar de falar, caramba, temos um mega trabalho a ser feito, né, uma jornada gigantesca pela frente, e aí olhamos muito para como a gente fatia esse, né, mega problema, esse mega ursão que a gente puxou, né, quando começou o diagnóstico. Então, hoje a gente priorizou desses três pilares, né, em trabalhar com barreiras atitudinais de comunicação e de tecnologia, a gente priorizou e foi um desejo do colaborador, então ouvir o colaborador nesse diagnóstico foi super importante. Então, não só olhar para dados, números, o que os números nos falavam, mas ouvir né, diretamente o que o colaborador com deficiência, com as mais diferentes deficiências, estava trazendo, foi extremamente necessário. E aí a gente ouviu as pessoas, né, se comunicou com as pessoas surdas, com as pessoas cegas, com as pessoas com deficiência intelectual, cognitiva, com as pessoas com deficiência física, porque cada um tem a sua necessidade específica, né? A gente fala muito dessa questão às vezes a gente pensa na adaptabilidade num coletivo. Coloca a rampa, uma porta acima de 90 centímetros e tá tudo certo. Talvez para um cadeirante, perfeito, uma pessoa que se desloque usando bengalas, muletas, funcione, mas não necessariamente aquilo é um ponto de acessibilidade para uma pessoa surda, por exemplo, né? O que eu tenho que pensar para partir de cada, né, característica e condição que a gente encontra. Então, entender a perspectiva deles, e foi maçante o quanto a gente tem a oportunidade de trabalhar com a barreira atitudinal, que está voltada de desenvolvimento, à oportunidade, né, a se sentirem inseridos de fato. E aí, estamos lidando com pessoas, né? Como é que a gente garante que essas pessoas, então, vão ter melhores experiências de jornada de carreira, né? Como é que elas vão seguir na perspectiva de promoções, crescimentos, como é que a gente garante comunicações fluidas para que elas possam construir, entender como se faz a construção do seu PDI e serem estimuladas a isso, né? Um ponto que, né, já foi trazido pela fala dos meninos anteriormente. Então, para tudo isso, para eu garantir que tudo isso venha, a gente precisa abrir um espaço que a gente chama de ambiente seguro, né? Garantir segurança psicológica para que as pessoas se sintam inseridas, para que elas possam fazer parte, e daí vem muito do desenvolvimento da parte de educação que a gente transformou. Porque fazer um diagnóstico, não que seja simples, mas você tem aquele quadro ali com uma série, né, de informações que te falam, que você pode começar a fazer 1000 ações, né? Eu posso tentar criar planos de ação diversos para eu trabalhar na questão de desenvolvimento, de tecnologia e de comunicação. Mas eu fazer com que as pessoas entendam a importância daquele, né, olhar intencional para a equidade, para a inclusão, para a acessibilidade, para o olhar do indivíduo, é o ponto principal. E socialmente falando, a gente não foi ensinado a isso, né? A gente trabalha no nosso padrão normativo, as pessoas que enxergam, que escutam, ou que se têm mobilidade, né,
sem nenhum tipo de necessidade ou de acessibilidade, e a gente tende a seguir esse padrão por instinto, né? Então você não se provoca, não para pensar nas pessoas, né, que estão aqui nesse ambiente que possam precisar de algum tipo de acessibilidade diferenciada. E aí é do detalhe, né? Eu brinco sempre que tem gente que olha o supermercado e fala assim que aquelas frutas cortadas é o reaproveitamento do mercado, porque a fruta estava estragando e colocou num potinho para vender. E eu lembro que não. A gente precisa lembrar que tem pessoas que não têm as mãos, por exemplo, ou não têm parte dos dedos e não conseguem cortar a fruta com a mesma facilidade, ou não conseguem cortar a fruta. Então, receber aquilo cortado é um item de acessibilidade, mais do que qualquer tipo de aproveitamento ou, né, das invenções que a gente vai criando. Então, a acessibilidade está o tempo todo na nossa jornada e ela está muito vinculada à experiência e autonomia do nosso colaborador. E a gente proporciona isso a partir do letramento que a gente, né, desenvolveu, criou, para garantir que a nossa liderança tivesse, né, um treinamento e um desenvolvimento de inclusão, para que os ambientes ficassem mais, né, seguros psicologicamente falando, para que as pessoas se sentissem confortáveis em aprender, a perguntar, a contribuir, a questionar, que é a evolução da segurança psicológica, e aí sim a gente conseguir ir destravando pontos de performance, de crescimento e de desenvolvimento. Então, rapidamente aqui falando, acho que foi extremamente necessário a gente ter o dado, mergulhar na necessidade, não ter medo de encontrar o problema, né? Então, a gente não está aqui para dizer que somos uma empresa perfeita, longe disso, mas a gente quer sim ser a melhor empresa para o nosso colaborador. Mas para isso a gente tem que saber o que ele precisa. Então, fomos a fundo mesmo para entender as perspectivas das lideranças, do colaborador, entendendo as diferentes dimensões ali, com as mais variadas deficiências, e estamos construindo essa jornada de evolução agora e construção em acessibilidade a partir de toda essa desconstrução mesmo do que a gente achou que sabia que era certo até então e que dia a dia, né, a gente se depara com situações e aprendizados que nos fazem pensar no novamente, né, que é essa cultura de aprendizado constante aqui, de não ter medo de errar, mas aprender de fato com o erro, ser ágil, né, nessa construção de aprendizado para conseguir colocar as ações em prática. Então, um pouquinho das ações aqui, mas fico aberta se tiverem perguntas também. Só de te ouvir falar da tua descrição, me deu saudade das reuniões do GB, que a gente começava se descrevendo assim, né? Ó, eu sou loura, tenho tal altura, tô num ambiente tal, tô com uma roupa tal, né? Acho que essa sensibilidade, assim, é muito legal. E a gente também vai no automático e às vezes esquece que tem essas minorias, né? Que a gente precisa incluir, né? E isso precisa fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia, né? Inclusive as oportunidades de crescimento, que a gente debateu também muito no projeto, né, Ruth? Como é que a gente proporciona não só um ambiente onde a gente possa se comunicar de forma assertiva com esses públicos, mas que eles também possam crescer na carreira, né? Não esquecendo que são pessoas que estão ali no dia a dia, que estão vendo os colegas, às vezes, tendo oportunidades, estão vendo as pessoas envolvidas em projetos. A gente precisa pensar em acessibilidade para todo mundo. Como é que essa pessoa também pode, né, colaborar com projetos diferentes? Como é que ela pode aprender temas diferentes? Eu queria fazer uma observação, complementando aí que a Ruth, que palavras, meu, como é inspirador ouvir. É muito legal conexões virtuosas. Muito, muito legal. Aprendi bastante aqui. O Ruth, na realidade, é uma reflexão, né? Quando nós falamos de empresas como as nossas, né? Do Júnior aí também da nova economia, né? Não dá para falar de criatividade, de inovação, sem falar de transgressão, né? Que a gente chama de provocação. E quando a gente transgride o status quo, transgride até conceitos filosóficos que estão aí, né? A gente abre esse espaço para a inovação. E a diversidade é um dos pilares, né? Então, assim, a gente, não estou aqui falando que, a empírica é super diversa, a gente até porque naturalmente, como a gente já tem essa característica, né, até dos fundadores também, de terem, né, feito uma trajetória de vida profissional também, que exigiu bastante da gente, isso foi crescendo naturalmente, mas precisamos ter algo estruturado aqui. Depois vou até te procurar.
se você puder me ajudar com algumas dicas, tá? Claro. Mas eu acho que é isso, né? A empresa que não permite essa transgressão e que passa por olhar por diversidade, aqui transgressão é... Então, o meu olhar também é o olhar, não é aquele olhar só da empresa humana, e que tem que dar, né, essa atenção, mas que também, assim, cara, a galera tem muito a contribuir. Não é assim, não, cara, é muito a contribuir, muito mais, porque é uma visão diferente que pode contribuir com essa transgressão e, né, contribuir com inovação, né? Porque é o ponto de vista de pessoas. Imagina, né, uma pessoa sem uma visão, como é que ela se organiza, e aquilo ali você pode fazer inferência para outras situações, pontos de vista diferentes, de refugiado. Pô, imagina uma conversa, né? Pô, aquela pessoa que teve ali o caminho direitinho, pois escola, faculdade, família, não sei o que não passou por perrengues, que não passou por, né? O próprio conceito de antifrágil, pô, isso é essencial, é necessário. Não é nem, né? É fundamental. Então, se eu estou falando aqui da nova economia, do futuro, cara, se a gente não abrir esse espaço, e não é nem aqui, né? Eu estou fazendo uma leitura diferente, tá, Ruth? Não é nem filantropia, sei lá, o nome. Mas, cara, é negócio, sim. Olha para mim como uma pessoa que vai contribuir para o seu negócio aí, porque eu tenho uma visão diferente de mundo. E olha que rico você poder conversar com uma pessoa que tem as suas limitações ali cognitivas, sei lá, físicas, e a gente vai aprendendo. Então, o meu aprendizado aqui hoje, a partir da fala da Ruth, é fazer essa reflexão aqui também. Cara, você quer ser uma empresa inovadora, você tem que ser diversa. Isso é crucial, senão esquece. E a gente traz muito isso, né? Olhando para impacto de negócio, assim, a gente trabalha com o nosso produto é beleza, né? A gente leva isso como ponto de autoestima, autoconfiança para as pessoas e uma beleza sem padrão. Então, mais do que necessário que eu tenha essa representatividade nas pessoas que estão desenvolvendo, que estão criando, que estão produzindo isso dentro de casa, que estão pensando isso no negócio. Porque quando a gente olha para negócio, né? Então, a gente brinca, né? Então, se você acha que isso é sobre abraçar árvores, por exemplo, né? Olha para o negócio, a sustentabilidade. Os clientes cada vez mais compram de empresas que eles acreditam, de que eles se veem representados. E aí, coisas básicas a gente tem tirado, desde termos capacitistas, termos racistas, termos LGBTfóbicos, e aí exemplos, né? A gente fala no dia a dia aqui, trazendo a gente num contexto de estamos todos aprendendo mesmo. Puxa, dei uma de João sem braço e aí disfarcei tal coisa. Nossa, usou isso de muleta e não entregou. Ah, mas tá perdido, mais perdido que cego em tiroteio. A clássica da pandemia, né? Tá mudo. Não, o microfone tá fechado. Então a gente vai replicando uma série de frases que são capacitistas, que associam a deficiência que uma pessoa tem a algo de errado ou de ruim ou de menor qualidade que a gente faz, e assim a gente vai perdurando essa exclusão que a gente faz com as pessoas, por exemplo, com deficiência no mercado. E aí você pensa, vou contratar uma pessoa com deficiência. Você não pensa em contratar um gerente, um diretor com deficiência. Você associa os cargos de entrada, um assistente ou um auxiliar, porque a gente carrega da nossa história a percepção de que a pessoa com deficiência tem menor capacidade. E aí, quando a gente vê uma pessoa que entrega e tem uma performance, né, irretocável, você fala, nossa, um herói. Não é herói, essa pessoa teve, né, oportunidades, teve espaço, teve estímulo, teve oportunidade de educação, se dedica e aprende muito, né? No dia a dia, quando a gente trata muito essa questão do capacitismo, que é, não olhe para a deficiência que aquela pessoa tem, olhe para a pessoa. Entenda as habilidades que essa pessoa tem, que experiências de vida ela traz. E aí, menos sobre num processo seletivo, você ficar naquele clássico do que instituição você estudou, que país você viajou, quantos idiomas você fala, e mais sobre qual foi um projeto, qual foi uma decisão, uma inquietude, o seu ponto de resiliência. Puxa, que momento da vida você precisou tomar uma decisão inovadora? E a pessoa vai usar aquilo a partir da experiência de vida, que vai ser da mais variada possível, longe da nossa bolha, daquela instituição que eu estudei, da cidade do bairro que eu moro, né, do meu condomínio, né? Eu consigo ampliar de fato. E eu não posso pensar que eu vou conseguir avançar no mercado hoje se eu trabalhar com as mesmas cabeças de sempre. Eu preciso trazer essa diversificação.
diversificação, nessa diversidade. Então, esse impacto financeiro também está nisso. Eu, enquanto mulher negra, não vou comprar de uma marca que não tenha produtos para mim, simples assim, né? E se a marca não tem produtos para mim, eu não, né, vou usar da concorrente, você vai perdendo o teu espaço no mercado de trabalho. E a gente tende até a falar, né, as minorias, na verdade, é o grupo minorizado, né? Porque a grande maioria da população, se a gente pensar em 24 milhões de pessoas com deficiência, 56% de população negra, 60% de mulheres, né? Os idosos em 2030, o Brasil vai ser o 5º país com a população idosa do mundo. É a grande maioria, mas que é invisibilizada pela sociedade, né, pelo recorte normativo que a gente vem carregando até então. Então, se a gente parar para olhar para a história, entender aonde a gente está indo, se você não olhar para a diversidade e representatividade e não tiver essas pessoas construindo com você no dia a dia, você não vai dar mais 2 passos adiante. Assim, é muito difícil pensar em expansão e crescimento. De novo, sem essa educação básica, que é da gente hackear o sistema mesmo, quebrar a regra, a lógica, tudo que você aprendeu até aqui provavelmente não está certo, né? Repense, recicle aí, né, a parte do conhecimento para que a gente consiga fazer diferente de maneira respeitosa, né? Acho que esse é o ponto principal. Que lindas! Muitos elogios aqui, Ruth, para tuas palavras, para o teu talk, né? Te perguntando aqui se tem algum case de inclusão de autistas. A gente está trabalhando agora com um projeto que é de deficiência intelectual. Provavelmente a gente pilote ele na base de Camaçari, que a gente tem uma fábrica na Bahia, que nasceu lá em 2014, e em São José dos Pinhais. A gente já tem algumas pessoas com deficiência intelectual no GB e a gente quer aumentar essa quantidade. Então, estamos trabalhando com esse piloto que é de um emprego apoiado, né? Então, a gente vai trazendo... busca instituições que já tenham pessoas com deficiência intelectual, trabalha em parceria com letramento, sensibilização dos times, das lideranças para se relacionarem, ter forma de comunicação, se aproxima da família, traz essa pessoa para dentro da companhia e aí cria esse ciclo mesmo de base de sustentação, né, de acolhimento. Então, colaborador, empresa e família e a instituição de apoio ficam conectadas aqui para a gente garantir essa fluência. Então, ainda não temos... Tá começando agora, tá nascendo agora, em breve, quem sabe a gente volte aqui para contar um pouquinho mais sobre isso também. Queremos. Gente, eu tô triste porque já são 8 horas e eu tô amando essa conversa com vocês. Eu queria dar a palavra para cada um, dar um recado final, um fechamento final. Acho que cada um pode fazer aí o seu fechamento para a gente se encaminhar, infelizmente, para o fim. Mas acho que fica o convite para a gente continuar esse debate, que, como o Zé falou, um debate sem fim. A gente vai engaixando num assunto, no outro. E a gente poderia falar aqui sobre pessoas e desenvolvimento humano até amanhã, né? Então, passo a palavra para vocês também darem um recado final, um fechamento final aí para quem está nos assistindo. Bom, vou começar então, puxar a fila aqui. Bom, primeiro ponto, né, acho que é super legal a gente poder falar mais sobre isso, né, em diferentes meios e contatos. Acho que cada vez mais a gente mostra o quanto essa pauta é estratégia, também é parte da estratégia do negócio. Aqui a gente tem como um compromisso corporativo, né, então até 2023 a gente quer chegar a 6% de pessoas com deficiência. Nossa ponto de legislação é 5%, então a gente quer exceder isso, justamente porque de fato é um valor e não necessariamente um item de requisito legal. Então, queria convidar vocês, né, quem conhecer pessoas com deficiência, né, e que está buscando oportunidade no mercado de trabalho, que já trabalha, mas está buscando novas oportunidades de crescimento, entre, né, no grupo, no site do Grupo Boticário, www.grupoboticário.com.br, se candidate lá, se inscreva para as vagas. Acho que a gente está aqui se preparando cada vez mais para receber as pessoas da melhor forma possível, de maneira acessível e inclusiva. Estamos aprendendo, né, sempre, mas a gente conta muito também com a confiança das pessoas em estarem fazendo parte aqui cada vez mais do GB, entre outros, né, grupos minorizados também queiram fazer parte. Super prazer poder falar um pouquinho mais disso aqui com vocês. Obrigada pelo convite, mais uma vez, Clarissa, e pela parceria, né, nesse projeto lindo que a gente vem construindo e segue dando andamento, né, a partir do que vocês entregaram aqui para nós. E o que a gente deixa aqui, acho que uma mensagem é o quanto a gente precisa seguir saindo do modo automático, né? Entrar no modo intencional de decisão respeitosa com as pessoas. Então, sair mesmo do automático para pensar o quanto a gente pode ainda melhorar, aprender. Não ter medo do erro, porque a insegurança pode bater e ela é natural, mas acho que é muito a gente
trabalhar com a provocação do eugenia que você falou, né? Eudagogia, né? O quanto a gente se estimula. Eutagogia. Boa, para seguir É. aprendendo, né? Se autoestimulando para seguir aprendendo. Mas contem com a gente também. Canais abertos, quem quiser fazer bench, falar um pouquinho mais. Tô super aberta aqui no meu, né, na minha página do Insta mesmo, mas no LinkedIn tá como Ruth Manuel. É um prazer sempre receber as empresas e a gente trocar um pouco mais sobre essas experiências. Obrigada, Ruth. Super obrigada também pela tua participação. Vamos lá. Júnior e Zé, quem quer dar o seu recado final? Bom, a minha palavra é que eu acho assim que a gente, como um aglomerado de pessoas, não vou falar que é empresa, né? Um arranjo de pessoas, a gente tem que sempre botar na frente, né, qual o propósito da empresa e no fim da linha nunca deixa de ser algo que está vinculado às pessoas e o social também, porque na ponta, como a gente tem aqui o nosso propósito, né, de conectar investimentos aos tomadores de crédito no final da linha. E a gente sabe que lá, às vezes, tem um empreendedor que precisa de um capital de giro ou alguém que precisa de um empréstimo para poder realizar seu sonho. E isso dá propósito e dá aquele negócio de a gente falar, pô, né, esse negócio aqui, ele tem também uma função social e que envolve todo mundo que tá ali participando desse processo. E como gestão de pessoas, é cada vez mais dar autonomia, estimular a autonomia das pessoas para definirem o que elas querem, né? E como elas querem se desenvolver e não vir com as coisas meio prontas, tudo mais. Acho que é isso. Valeu, Zé. Show de bola. Muito obrigada por compartilhar também o case da Empírica aqui com a gente. Júnior, passa a palavra aí para o teu fechamento desse case iFood de cultura empreendedora e inovadora. Faça teu fechamento para nós. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente trocar. Eu acho que isso é o mais rico, assim, do ambiente organizacional. E quando a gente fala aí também de aprendizagem, quando a gente aprendeu aqui hoje, eu acho que as pessoas também que estão aí nos vendo, né, nos escutando, o quanto é importante, o quanto foi importante esse bate-papo, né? Essa troca que a gente fez aqui, o quanto eu aprendi, eu tô saindo com certeza com muitos aprendizados daqui. Assim, agradecer de verdade de todas essas trocas, do convite. E também, assim, fico super à disposição, caso alguém queira também conversar no LinkedIn. Meu LinkedIn é Júnior Coelho, para a gente trocar mais também. Também um jabá aí do iFood, a gente está com algumas oportunidades em aberto, então podem entrar dentro do LinkedIn do iFood e ajudar aí a gente a alimentar o futuro do mundo, né? E, enfim, e também aí baixar o e-book da Beta House, né? Vamos botar, olha aí, como é que é? Segue, se inscreve, não sei se dá para fazer isso. Muito Dá um bem. like. Quem quiser seguir todo mundo que está aqui, é só apertar na flechinha aqui em cima que consegue seguir os 4 perfis ao mesmo tempo. Então já fica mais prático, né? E aí, relembrando, quem entrou depois, que no link da nossa bio da Beta House tá o nosso link para o diagnóstico. Quem quiser responder, as empresas que quiserem responder, para receber um retorno da Beta House, de qual frente vale mais a pena colocar mais energia, mais recursos, o que o seu negócio está precisando mais agora. E também o link para baixar o nosso e-book, nosso mais novo e-book, na verdade está sendo em primeira mão para quem está na live, que é sobre educação corporativa, com os últimos dados de mercado de pesquisas globais, sobre o que mudou nessa área, o que a gente precisa considerar quando a gente fala de educação corporativa para os negócios. E a gente viu aqui cases lindos, né, de como essa educação corporativa, essa área de learning e desenvolvimento humano pode impactar positivamente cultura, resultado, crescimento, inclusão. E, enfim, enche de orgulho, né? Enche a Beta House de orgulho tê-los aqui com a gente. Então, meu agradecimento final a cada um de vocês, as empresas de cada um de vocês, que também abriram as portas para que a gente pudesse entrar e poder agregar também com o conteúdo da Beta. E seguimos em contato, seguimos super conectados. Vai ser um prazer a gente ter novos fóruns para debater novos cases, que eu sei que vocês estão sempre na vanguarda das coisas, né? 3 empresas inovadoras e estão sempre à frente dos seus negócios. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Valeu, galera. Um beijo grande. Muito obrigado. Boa noite. Tchau.
noite. Tchau, tchau. Boa noite.